Eu sou o Dr. Aldir Cordeiro, sou mestre especialista em ortodontia, proprietário da Clínica Orto, que é uma clínica de odontologia multidisciplinar, e estou aqui com meu grande amigo, Dr. Bruno Bandeira, cardiologista aqui da cidade de Petrópolis, e juntamente com o Dr. Carlos e a doutora Daniele, nós decidimos fazer um primeiro podcast sobre saúde, e o tema escolhido por nós foi sobre a síndrome da apneia obstrutiva do sono, que é um distúrbio do sono. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto no dia de hoje. Passo a palavra um pouquinho para os meus colegas para fazerem as suas apresentações e depois a gente poder discutir sobre o tema. Obrigado, Aldir, obrigado, Carlos, Daniele, pela presença e estarmos reunidos aqui. Eu acho que vai ser um momento bacana de bate-papo para falar dessa doença que é a apneia obstrutiva do sono, uma doença muito prevalente e que tem vários impactos, inclusive cardiovasculares. Meu nome é Bruno Bandeira, sou cardiologista, tenho consultório em Petrópolis, Itaipava, atuo na parte clínica e sou também diretor da Sociedade de Cardiologia do Rio de Janeiro, sou presidente da Regional Serrana e gosto muito dessa área de sono, de metabolismo, de hipertensão, ou seja, tem tudo a ver com o que a gente faz no nosso consultório. Meu nome é Daniele Torres, eu sou otorrinolaringologista e cirurgiã de vias aéreas superiores. Eu queria agradecer a vocês o convite e vou tentar contribuir aí com o que for possível na minha área. Meu nome é Carlos Bruno Nogueira, eu sou médico neurologista, atendo consultório aqui em Petrópolis e sou médico do Hospital Universitário Gafreguini, no Rio de Janeiro. E agradeço muito a oportunidade de conversar com colegas aqui de grande envergadura na cidade. Acho que vai ser um bate-papo descontraído e de muito aprendizado para todo mundo. Isso aí, muito bom. Vamos lá. Então, já que a gente vai falar sobre um distúrbio do sono, nada melhor do que a gente começar falando sobre os benefícios de ter uma boa noite de sono, né, Dani? Isso. O sono ele é muito importante para a saúde. Eu acho que os estudos atualmente vêm cada vez mais comprovando isso, né? As inúmeras funções que acontecem no nosso corpo durante uma boa noite de sono. E, ao mesmo tempo, os danos que acontecem quando a gente tem uma fragmentação ou um tempo insuficiente de sono, né? Então, eu costumo dizer para os pacientes que, durante a noite, o nosso cérebro ele não desliga, ele muda de turno e ele assume outras tarefas, né, outras funções. Então, a gente já sabe que durante estágios mais profundos do sono, a gente tem liberação de hormônios, a gente tem um processo de limpeza de toxinas do sistema nervoso central, tem uma consolidação das memórias do que foi aprendido ao longo do dia, né? Então, a pessoa que dorme mal, ela tem uma série de consequências que podem atingir todos os órgãos do corpo, na verdade, né? Então, quando a gente tem um paciente que respira mal e que tem uma apneia obstrutiva do sono, por exemplo, a gente vai ver que tem impactos na saúde de maneira global, né? Impactos cerebrais, impactos cardiovasculares, impactos metabólicos, ganho de peso. Então, temos aí bastante assunto para conversar hoje sobre isso. Então, assim, a gente estava conversando aqui em off, né, um pouquinho sobre essa parte dos distúrbios do sono, né, e aí, lá na clínica é um pouquinho prevalente, assim, as pessoas, principalmente nos dias de hoje, né, apresentar muito bruxismo, muito apertamento, né, isso é dado como uma parafunção, né, e um distúrbio do sono. E a gente estava falando também sobre insônia, né, Carlos? E assim, o pessoal fala muito sobre medicamento, o que pode fazer para... Então, fala um pouquinho para a gente sobre essa parte de insônia. Deixa eu, antes, só complementar, Aldir, antes da tua pergunta insônia, eu quero te perguntar primeiro o que é um sono normal, né? O que a gente considera sono normal, quantas horas, e depois você complementa sobre insônia. O sono normal, ele, por incrível que pareça, não é tão comum, né? Muitas pessoas dormem mal há tanto tempo que já nem relatam isso numa consulta médica. Como eu havia dito, aqui até hoje na cidade eu atendi um único paciente que me procurou porque a queixa principal era insônia. Então a gente tem que buscar isso no dia a dia, né? E dormir bem, se a gente for conceituar, tem uma regra do 30-30-30, né? Que é a pessoa quando deita para dormir, normalmente ela leva menos do que 30 minutos para entrar no seu sono adequado, dormir de fato, né? E ao longo da noite ter algum despertar é comum. Mas esse despertar noturno não pode durar mais do que 30 minutos, porque se durar 30 minutos também é sinal de que você pode estar com algum problema do sono. Da mesma forma, o horário de acordar. Se você pretende dormir até um determinado horário, mas com uma certa frequência, pelo menos 3 vezes na semana, você acorda
30 minutos antes do horário que pretendia, a princípio você não está tendo uma boa noite de sono. Mas o número de horas de sono varia muito de uma pessoa para outra quanto à necessidade. Algumas pessoas têm uma necessidade reduzida de sono. Quando mais jovens, a gente tem uma necessidade maior de sono natural. A gente vê que a criança dorme muito, o adolescente também dorme mais. Ao longo da vida, a gente vai precisando de menos sono. Mas algumas pessoas reparam bem com menos horas, outras com mais horas a de média sono. de sono que seria considerado saudável seria quanto? De 7 a 9 horas de sono é uma quantidade de horas comum de ser reparadora, desde que bem dormidas, né, que é o tema de hoje aqui. Exato. Não é só a quantidade de horas, mas a qualidade desse sono, né? A gente costuma ver pacientes que às vezes acreditam, não, eu durmo muito bem, eu durmo 10, 12 horas, mas a qualidade desse sono pode estar prejudicada. E essa, assim, a gente ouve muito falar isso sobre quando você for deitar, para você não ficar com o celular, não ficar com a televisão ligada. Qual o impacto que você acha disso realmente no... Esses dispositivos têm impacto na capacidade de você realmente desligar, a famosa higiene do sono. Principalmente, hoje em dia, a população tem a necessidade de estímulos repetitivos e rápidos. A gente vê esses aplicativos de rolamento de vídeos de menos que um minuto, né, eles acabam gerando um mecanismo ansiogênico, né? Isso impede com que você se desligue e consiga entrar de fato no sono. O sono não é uma coisa que você deita e entra abruptamente. Você tem que se preparando para o sono, como a gente faz com um bebezinho, né? Seu corpo vai entendendo que está chegando naquela hora. Desculpa, eu vou pegar só o gancho que a gente está falando de sono, foge um pouquinho do assunto, mas eu vou voltar porque é uma queixa muito frequente lá no meu consultório, que é a parte do apertamento e do bruxismo. E aí, como a gente estava falando anteriormente, eu cuido muito das causas, das consequências do apertamento do bruxismo, que é desgaste dentário, fraturas, trincas, né? E a gente usa algum tipo de aparelho para proteção. Mas tem alguma coisa que as pessoas possam fazer, porque isso é sistema nervoso central e a descarga do dia a dia que a gente tem agitado, correto? Perfeito. Assim, o que a pessoa pode fazer é tentar... O que é muito difícil, né, hoje, porque a gente às vezes fala para o paciente assim, você tem que ter um estilo de vida mais calmo, não tem que se preocupar tanto, né? Mas assim, isso na prática é um pouquinho difícil de acontecer, né? É difícil porque o mundo exige que a gente seja acelerado. E essa vida acelerada acaba sendo ansiogênica. Então, no meu consultório, a prevalência de distúrbio ansioso é gigantesca. E boa parte das pessoas que dormem mal porque são ansiosos, não conseguem desligar. A pessoa deita e a cabeça está pensando no que vai acontecer, no que vai fazer. As pessoas tendem a ter uma programação diária impossível de ser cumprida. Então, a pessoa se propõe tarefas que não vão ser cumpridas durante a noite, aquilo vai ficar remoendo na cabeça dela. Hoje eu não consegui cumprir isso, eu não fiz aquilo. E isso impede com que a pessoa relaxe. Então, a pessoa entra num estado de tensão muscular por uma tensão psíquica. Eu já ouvi também, tem uma técnica interessante que na hora que você for dormir, antes de dormir, você pegar um caderninho e começar a anotar naquele caderninho todas as tarefas que você tem que fazer no dia seguinte. Né? Tem que fazer isso. Pronto, aí você já fez uma limpeza da sua mente, você já colocou ali as tarefas e você vai deitar e não vai ficar pensando nessas tarefas. Né? É uma técnica também, né, que a gente vai falar dos remédios também, né, que a gente vai acabar falando. Mas o Aldir falou sobre o bruxismo, mas explica o que é bruxismo, Aldir? Então, assim, é conhecido como uma parafunção, né, em que a pessoa, durante o sono, ela arranja os dentes. Né? Isso, às vezes, é comum em criança, não quer dizer que seja um problema em criança, mas no adulto, sim, né, porque tem a sua consequência o desgaste dentário. E isso é muito fácil de observar, é difícil se você dorme sozinho, mas se você tem um cônjuge, normalmente ele escuta o ranger dos dentes, né? E é diferente do apertamento, em que você só faz uma hipertrofia da musculatura da face e aperta um dente contra o outro, né? Que também é tão nocivo quanto o bruxismo. E como é que a gente desconfia que tem bruxismo? Assim, excelente pergunta, né? Porque já que não tem o barulho, né? Mas normalmente essa pessoa acorda com a musculatura da mastigação bem retesada, né? É como se você malhasse na academia, você vai malhar braço. Você passa lá aquele tempo malhando e depois a sua musculatura fica estimulada, né? Então,
Esse é um dos efeitos. O outro é você ter uma dor de cabeça que a gente chama de tensional, né? Então, muitos pacientes relatam que acordam com dor de cabeça por causa disso. E então, o formato dos dentes também denuncia isso? Não. Aí só com bruxismo. Porque com você bruxismo. com bruxismo sim, porque você tem desgaste da superfície dentária. Então, o esmalte vai sendo desgastado com o tempo. Com o apertamento, não. Né? E outra consequência importante do apertamento são as disfunções da articulação temporomandibular. Né? Você tem estalo, barulhos, né? Dor articular. Então, isso é muito consequência de apertamento, né? Que tem a ver com o sistema nervoso central. Né? E até aproveita deixa para exemplificar que cefaleia tensional é a cefaleia mais comum do mundo. Né? Então, 70% da população vai ter pelo menos um episódio de cefaleia tensional por ano. Então, e tem uma correlação direta realmente com tensão muscular, né? Sim. Mandíbula, cervical. Sim. E aproveitando a deixa também, falando sobre hipertensão, a coitada da hipertensão, normalmente é a pessoa que tem cefaleia atribui a hipertensão e não a cefaleia tensional, né? Acha que está com pressão elevada. E ela nunca mede a pressão arterial e resolve medir a pressão arterial quando está com dor de cabeça. E a dor de cabeça, por sua vez, aumenta a pressão. A dor de dente aumenta a pressão, a dor no joelho aumenta a pressão. Então, a correlação de hipertensão e dor de cabeça é uma correlação muito fraca. Então, as pessoas não devem aguardar, né, para medir a sua pressão, para fazer os seus check-ups, baseado no sintoma de dor de cabeça, porque muitas vezes a dor de cabeça não é da hipertensão e sim da cefaleia tensional, que é a mais frequente no mundo, né? Sim, E da dor de ouvido também, né? Muitos pacientes procuram o otorrino com dor no ouvido por conta do apertamento e do bruxismo. Sim, e que é difícil, quer dizer, muitas vezes o diagnóstico diferencial entre realmente uma dor de ouvido e uma desordem temporomandibular, né? Exato. Mas então, e aí, como a gente ia entrar na parte de medicação rapidamente, né? Porque eu fiquei, enquanto estava se falando isso, eu fiquei pensando assim, quem é que não tem um amigo aqui que relata que toma um remédio para dormir? Né? Eu acho que é muito comum hoje em dia as pessoas lançarem mão de remédios para indutores de sono, né? Sim. A gente vive um momento mundial de necessidades que têm que ser resolvidas imediatamente. As pessoas acabam pulando e não entendendo o mecanismo da insônia e querendo dormir às custas de um fármaco. O que é um equívoco muito grande, porque a imensa maioria das vezes as pessoas dormem mal por consequência de outras doenças. Por acaso, hoje aqui é o nosso tema, né, sobre a apneia obstrutiva do sono. Mas a pessoa pode dormir mal porque está ansioso, o deprimido também, então você perguntar sobre o sono para o deprimido faz parte, inclusive, dos critérios diagnósticos. E várias outras enfermidades, como doença de Alzheimer, a própria doença de Parkinson também. Então, muitos distúrbios sistêmicos têm a dificuldade do sono como um dos formadores do mecanismo patogênico. Você pegar e obrigar a pessoa a dormir com um fármaco, não necessariamente vai fazer bem. Inclusive, pode gerar até malefício. A gente tem há décadas uma epidemia de uso de benzodiazepínico, que é um fármaco que não é para insônia, é um fármaco para ansiedade. Então, se eu tenho uma pessoa com distúrbio ansioso grave, então estou ansioso generalizado, eu uso um benzodiazepínico, essa pessoa vai dormir melhor, mas é porque eu estou tratando um distúrbio ansioso, né, com benzodiazepínico. Agora, uma pessoa que não dorme bem, eu dou um benzodiazepínico, ela vai passar a apagar, mas não necessariamente ela vai dormir bem. Tem que ter muita cautela na hora de medicar, tem que entender o mecanismo. E se a gente considerar que tem uma forte associação entre a insônia e a apneia obstrutiva do sono, e esses medicamentos causam um relaxamento muscular que piora a apneia obstrutiva do sono, na verdade a gente pode estar usando um fármaco que piora a doença de base, né, ao invés de tratar. Então, mascara aquele sintoma da insônia, mas traz uma piora do quadro de base. Então, resumindo aqui, talvez eu acho que as medicações seriam uma última etapa realmente, né, para quem tem insônia, as terapias cognitivas comportamentais, a psicoterapia, eventualmente até alguma medicação que haja no transtorno de ansiedade que não seja um benzodiazepínico, né, um inibidor da recaptação da serotonina, né, a fluoxetina, a paroxetina, a sertralina, esse escitalopram, que reduzem a ansiedade, pode tratar a depressão e, consequentemente, pode melhorar o sono do paciente para que ele não venha tomar um medicamento que gere uma dependência. E se ele está tomando um medicamento que relaxa muito ele à noite, ele pode ter também mais apneia do sono e a gente vai agravar
agravar a apneia do sono, né? Você quer complementar alguma coisa sobre isso? É só reforçar o que vocês acabaram de falar. A boa parte dos meus pacientes dorme melhor tratando com antidepressivo, que também é a primeira linha para tratamento de ansiedade, né? Inibidor de recaptação de serotonina. Eu vou tratar a doença de base e o paciente, consequentemente, vai passar a dormir melhor, sem os efeitos adversos dessas drogas hipnóticas, né? Os hipnóticos são os que induzem o sono, benzodiazepínicos, que tem uma série de efeitos colaterais e realmente pioram a apneia obstrutiva do sono. Certamente deve ter alguém pensando assim, e a melatonina? A melatonina é uma opção, né? A gente tem drogas até mais modernas, agonistas da melatonina, que é a rometeona, que são mais potentes, que são mais apropriadas para a pessoa que tem distúrbio do ciclo circadiano, aquela pessoa que acaba naturalmente indo dormir mais tarde porque o sono só vem tarde, mas ela tem que acordar de manhã cedo porque as obrigações começam cedo. Então ela dorme pouco porque ela não consegue dormir cedo e tem a obrigação de acordar cedo. Mas se você permitisse, ela teria um sono reparador acordando 9 horas da manhã, 10 horas da manhã. Então tem algumas empresas hoje que até têm turnos alternativos para essas pessoas que pegam no trabalho mais tarde e dormem mais tarde e não necessariamente têm insônia, mas um ciclo tardio, como se fosse um jet lag de uma viagem. Os adolescentes, isso é muito comum, né? E se discute muito os horários da escola, às vezes ser muito cedo e o adolescente tem essa tendência de dormir mais tarde e acordar mais tarde. Né? E aí esses fármacos podem chegar antecipando esse ciclo circadiano que a princípio está considerando que esteja errado. E você pode trazer o sono para um horário que vai atender a necessidade da manhã do jovem que tem que ir para a escola num horário que é fixo. Sim. Bom, vamos entrar então no assunto do real do podcast, né? Então vamos explicar um pouquinho para quem está nos assistindo o que é a síndrome da apneia obstrutiva do sono. Né? Você como otorrino, né? Porque a gente podia explicar um pouquinho sobre a anatomia, né? Então para o pessoal poder entender como se dá essa síndrome. A síndrome da apneia obstrutiva do sono, ela acontece em alguns pacientes quando o fluxo de ar pelas vias aéreas superiores, né, pelo nariz, pela garganta, encontra alguns obstáculos e pode ter dificuldade de passar. Então, esses pacientes eles acabam fazendo um esforço maior para conseguir respirar. Hoje em dia, a gente entende que a apneia obstrutiva do sono, ela, na verdade, é uma doença progressiva, que inicialmente ela passa pelo aumento da resistência das vias aéreas superiores, o ronco e, finalmente, a apneia obstrutiva do sono. Então, é muito comum a gente ver aquele paciente que mais jovem só tinha o nariz entupido, depois começa a roncar e aí, quando vai atingindo mais idade ou se ganha mais peso, ele começa a realmente fazer pausas na respiração, a cair muito oxigênio no sangue durante a noite e aí isso já traz mais consequências clínicas para ele, né? Então, acontece às vezes inúmeras pausas na respiração durante a noite e quando a pessoa retoma essa respiração, a gente tem uma aceleração do coração, tem uma descarga ali de adrenalina e isso faz muito mal para vários órgãos do corpo, né? Então, a gente vai discutir hoje um pouquinho quais são as anatomias que são mais favoráveis a isso acontecer, né, as variações que a gente tem na via aérea mesmo, quais são esses pontos de obstrução, a estrutura esquelética, que é mais favorável também para ter isso, estrutura corporal também, né? Porque o acúmulo de gordura em determinadas regiões do corpo também vai favorecer a apneia. Então, é uma doença multifatorial, a gente tem vários fatores aí que contribuem, faixas etárias, né, específicas, e a gente vai detalhar um pouquinho mais agora. Pode passar? Está passando? Quer falar um pouco disso? Eu vou só pegar um gancho assim do que você está falando, que é para as pessoas entenderem melhor isso que a gente está dizendo, né? Me corrija se eu estiver errado, né? Porque é a sua área. Mas a gente tem as vias aéreas superiores, que é como se fosse um cano, né? Um tubo, isso. Né? Um tubo, né? Você tem a nasofaringe, a orofaringe, e aí você tem o dorso da língua naquela região, que você tem uma passagem para o ar, né? E aí, por alguns motivos, durante o sono, a pessoa tem o fechamento total ou parcial, né? Dessa... Exato. E como o Bruno bem estava falando, a gente tem várias consequências em relação a isso, mas principalmente porque quando você deixa de respirar, você deixa de saturar, né? Então você tem uma diminuição da quantidade de oxigênio que chega aos pulmões,
certo? Né? Então, aí você estava falando sobre as causas, né? Então, que a obesidade, né? Você tem normalmente o índice de IMC maior do que 30, né? Aumento do perímetro do pescoço, idade, gênero, né? E eu li em alguns locais que a hipertensão arterial ela pode ser também uma causa da síndrome da apneia obstrutiva ou ela é uma causa ou uma consequência? Ela é mais uma consequência. Uma consequência. Porque, na verdade, o hipertenso normalmente já é um indivíduo, normalmente, não é uma regra, mas já é um indivíduo que é mais sedentário, é um indivíduo que tende mais à obesidade, né? Então, ela compartilha, né, a obesidade, o sedentarismo, o estilo de vida, compartilha os mecanismos que vão gerar hipertensão e que vão gerar apneia do sono. Mas, certamente, quando a gente faz um diagnóstico de um indivíduo hipertenso jovem, numa primeira consulta, a gente tem que desconfiar da apneia do sono como uma causa da hipertensão. Porque, como a Daniela bem disse, quando a oxigenação vai caindo, vários mediadores orgânicos, vários mediadores noradrenalina, isso vai sendo lançado na circulação e a pressão acaba aumentando. É bem complexo esse mecanismo fisiopatológico. A gente vai falar um pouquinho mais à frente disso também, mas não só a hipertensão, como arritmias cardíacas, a insuficiência cardíaca e depois também o Carlos pode falar dos distúrbios cognitivos que a apneia pode levar, ou seja, a gente tem uma série de consequências negativas. E graves, né? E graves, né? A gente vai falar da prevalência também. Aqui a gente tem alguns sintomas, né, clínicos, né, os fenótipos que a gente chama, né, quais são os pacientes que têm maior propensão. Os homens, numa fase mais precoce, né, com 40, 60 anos de idade, os obesos, aqueles que são mais sonolentos durante o dia, né? Mas pode também existir o homem magro, não necessariamente é só o homem obeso, né? E esses são os que respondem melhor aos tratamentos cirúrgicos, porque geralmente possuem uma obstrução significativa da via aérea que justifica. Então, possuem uma amígdala grande, né? Possuem desvio de septo, possuem algumas alterações que podem ser corrigidas, às vezes, precocemente, até prevenindo o agravamento da doença, né? Talvez também o que o Aldir pode atuar bem, né? Nesse homem magro, porque, né, por alterações crâniofaciais, né? Talvez no homem magro também a gente possa encontrar, né? Sim, o que seria basicamente em relação à mandíbula? Então, eu acho que a Dani colocou muito bem que ela é uma doença multifatorial, né? Então, assim, tem vários fatores que podem estar presentes para agravar a doença, né? O aparecimento da doença, né? Então, quando você a gente tem que sempre pensar no tubo, né? A gente vai falar mais isso à frente, quando a gente for falar de tratamento, né? Mas tem alguns posicionamentos de mandíbula. Quando você tem uma mandíbula prognata, você tem um volume maior de vias aéreas. Quando você tem uma mandíbula retrognata, você tem... Prognata é para frente. Para frente, perfeito. Obrigado. Prognata é para frente, retrognata é para trás, né? E isso diminui o volume das vias aéreas. Então, a gente trabalha muito nesse sentido, né? Então, também tem o fenótipo, né, o tipo da apneia que acontece acima de 60 anos, pode aparecer depois de 60 anos de idade, com um quadro típico também de uma apneia grave. As mulheres pós-menopausa com sintomas depressivos também podem ter, pode ser um fenótipo, né, um tipo de apneia do sono. E quais são as chances de apneia do sono, né? O homem acima de 40 anos de idade, a mulher com apneia do sono normalmente já é uma idade um pouco mais acima, 50, 60 anos de idade, principalmente quando entra na menopausa, né? O paciente hipertenso, como a gente está falando, tem hipertensão, é um paciente que tem mais chance de ter apneia do sono, o diabético e aquele que tem a síndrome metabólica, né? Que é o acúmulo de gordura principalmente central, né? O paciente que tem distúrbios de metabolismo, triglicerídeo elevado, glicose, hipertensão. Então, essas são as chances, esse é o sinal de alerta que a gente tem que ter, né? E entra um círculo vicioso, porque a pessoa que dorme mal, ela libera menos hormônios ligados à saciedade, que fazem ela ganhar mais peso, ela tem toda essa descarga de sistema nervoso simpático que faz aumentar a pressão, então vai uma coisa puxando a outra, e quanto mais peso ela ganha, mais apneia ela tem, né? E aí entra num círculo vicioso, às vezes difícil da gente tratar, né? Agora, você estava falando de sintomas, eu acho que assim, tem muita gente, quando a gente fala sobre essa síndrome,
pensa que só o obeso que sofre, né? Então, realmente, você tem uma série de outros fatores que tem que ser investigados, né, por pessoas que têm essa síndrome, né? É claro, acho que realmente a mensagem tem que ficar para os leigos que não é só o obeso que tem isso, né? Eu acho que o ronco é uma dica também muito forte, né? Pacientes que roncam alto, e hoje faz parte da anamnese, a minha anamnese de consultório, sempre perguntar sobre o ronco, né? E dentro dos perfis hoje a Associação Americana de Cardiologia, ela coloca como um dos 8 pilares de uma avaliação cardiológica que a gente tem que fazer no consultório, o sono. Então, é bem interessante. Fala sobre hipertensão, diabetes, tabagismo, peso, se é ativo ou se não é ativo, se é sedentário ou não, se fuma, o álcool e agora o sono. Então, isso faz parte da avaliação global hoje de uma consulta com cardiologista, com clínico. Porque até, assim, pegando um gancho do que a gente vai falar depois, isso tem tudo a ver com o tratamento, né? Você saber onde é que está a causa para você poder indicar o tratamento correto, né? Com certeza. Fazer um diagnóstico correto, né? Para você indicar um bom tratamento, né? O tratamento é muito individualizado para cada caso, né? Sim. Porque exatamente, dependendo desses fenótipos, a gente consegue agir de uma maneira diferente, né? No jovem, na mulher, na menopausa, os tratamentos de mais sucesso são diferentes. E ali nesse quadro aqui a gente vê que a apneia do sono é um fator de risco para doença cardiovascular, como a gente falou, hipertensão, arritmias e IAM, que é infarto agudo do miocárdio, doença cerebrovascular, né? Aí seria... Quer falar um pouquinho dessas 4 condições, Carlos? Quero, cara. É fundamental você falar como fator de risco, realmente, né? Tem doenças neurológicas que estão associadas à apneia obstrutiva do sono, né? Principalmente doenças neuromusculares, né? Que vão, obviamente, dificultar esse arcabouço anatômico, mas como fator de risco para outras doenças. E sempre vem a questão da cognição. O carro-chefe do neurologista é distúrbio cognitivo, doença de Alzheimer, demência vascular, que é por consequência do AVC. E a apneia obstrutiva do sono é uma doença que vai afetar o cérebro por tabela, né? Eu digo que o cérebro é um grande sofredor, né? Ele fica quietinho ali, outros sistemas funcionam mal e vão afetar o cérebro. Então, se eu tenho uma enfermidade que está associada a hipertensão, arritmia e infarto, ela vai lesar também a microvasculatura cerebral, vai aumentar a incidência de AVC. E a gente sabe que hoje os fatores de risco vasculares estão intimamente relacionados à demência de Alzheimer. Então, uma forma de você tentar minimizar a chance de desenvolver Alzheimer é você ter uma saúde cardiovascular melhor. E a apneia obstrutiva do sono vai entrar nesse sentido. Bom, e aí a gente entra um pouquinho, né? Porque as pessoas podem se perguntar, né? Será que eu tenho... Porque é só o ronco que é sinal, né? Será que eu tenho essa síndrome ou não, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre os sintomas, né? Da síndrome, né, Bruno? Fala aí, Dani. É muito comum que esses pacientes ronquem, né? E como eu expliquei, essa é uma doença evolutiva, às vezes a respiração oral já é um primeiro indício, né, de que a via aérea está com um espaço pequeno para a pessoa conseguir respirar. E isso vem, às vezes, desde a infância, né? Eu estava conversando com a Aldir antes da gente começar, como que na infância, que está tendo esse crescimento esquelético da face, é importante a gente estar atento para que as crianças tenham uma boa respiração, porque senão todo esse desenvolvimento ósseo vai ser favorável a respirar pela boca e a criança que é respiradora oral vai tender a ser um adulto respirador oral, roncador e apneico, né, futuramente. Então, o ronco eu acho que é um sintoma bem importante. As pausas na respiração, então a pessoa vem naquele ritmo de respiração regular e de repente dá um engasgo, um suspiro, né? Isso muitas vezes a pessoa não tem consciência, quem nota é quem está dormindo ao lado, porque ela pode simplesmente trazer um micro despertar sem um despertar completo. Então, a pessoa pode não ter consciência da parada do sono, né? O sono fica mais fragmentado e com isso fica não reparador. No dia seguinte a pessoa se sente mais cansada, às vezes com dificuldade na memória, então já entra nos sintomas diurnos, né? Tem muitas pessoas que têm queixa de sonolência diurna, de redução da produtividade no trabalho, isso aumenta o risco dos acidentes de automóvel, tem sonolência às vezes no trânsito, acidentes de trabalho, como a memória ela se consolida
durante o sono, a pessoa começa a ter deficiências, dificuldades de lembrar o nome, lembrar as coisas, né? Pode trazer uma redução da libido, da qualidade de vida e depressão, e sintomas depressivos também. Interessante aqui, falando da libido também, né? Acho que a gente hoje, numa nossa sociedade, a gente se preocupa muito com reposições né? Reposições e mais reposições, e a gente sabe que a libido tem muito a ver com outras questões, né? Questões de ansiedade, questões de depressão e questão do sono também. Agora, uma coisa interessante, quando a gente fala sobre o sono fragmentado, o paciente não tem a impressão que acordou, né? Na verdade, ele começa, o organismo ele é muito esperto, quando ele começa a ficar um período em apneia, ele faz um micro despertar o suficiente para que ele volte a respirar normalmente, mas não o suficiente para ele se dar conta que despertou. Então, né, as fases elas não acabam se aprofundando, né, Carlos? Né? As fases são quantas fases do sono? Nós temos 4 fases do sono. E a fase 4, que é a fase do sono reparador, que é o do sono REM, que é o Rapid Eye Movement, né? A gente está dormindo, o tônus está totalmente perdido, então a gente vê quando pega uma criancinha e vai levar para a cama, ela está dormindo pesada, ela está toda molinha. Mas o cérebro está ativo e os olhos estão movimentando. E é esse momento que a gente realmente descansa. E essa fragmentação do sono impede, porque a gente não pula de uma fase para outra, a gente vai descendo a escadinha de profundidade. Você vai afundando como se fosse para o fundo do mar, só que esse paciente não consegue chegar a essa fase 4, Ele né? não chega na melhor fase, que é o que o remédio que o Aldir falou no início, né? E a medicação, né? A medicação ela faz você apagar, mas não faz, ela diminui o tempo desse sono reparador. Então você, no final do dia, você pode ter uma noite que você apagou, mas você está cansado. E se o tônus muscular reduz, tem mais fechamento, né, dessa via aérea. E também da pior a via aérea. E aí você falou de uma coisa que é importante, que o paciente, porque se ele faz só essa diminuição da oxigenação poucas vezes durante o sono, ele não é classificado como tendo a síndrome, né? Então você tem que ter uma quantidade de interrupções e de despertares por hora de sono, né? E aí você tem a classificação da síndrome em leve, moderada e grave, e que também vai remeter a um tipo de tratamento diferente, né? Exato. Dependendo da classificação, os tratamentos indicados são diferentes. Geralmente a gente considera um índice normal até 5 apneias ou hipopneias por hora. E na infância, por exemplo, esse índice já cai para 1. Explica um pouquinho o que é a apneia e hipopneia. A apneia é a parada completa do fluxo e a hipopneia é a redução desse fluxo, né? Levando a uma desaturação, uma queda na saturação do oxigênio ou levando a um despertar. Perfeito. Vamos lá? Vamos. Bom, e acho que a gente já falou um pouquinho sobre anatomia, né? Né, Dani? Isso, aqui nessa parte azul, né, a gente vê o fluxo de ar passando pelo nariz, aqui a rinofaringe, a parte posterior do nariz, passa pela parte atrás do céu da boca, né, no palato mole, e desce até a traqueia e vai para os pulmões. Aí, Dani, até se o paciente tiver, por exemplo, uma hipertrofia de amígdala, de adenoide, um desvio de septo, isso tudo... Exato. As amígdalas, por exemplo, palatinas, são aqui no final da garganta, né? No fundo da garganta a gente consegue ver as amígdalas, e aqui a gente trouxe uma classificação, por exemplo, dos tamanhos de amígdala, né? E esses estágios 3 e 4 são estágios de hipertrofia. Então, esses tecidos eles ficam com um tamanho aumentado. O estágio 3, eles ocupam entre 50% e 75% do espaço no fundo da garganta. O estágio 4 já tem maior do que 75%. Então, um paciente que tem uma amígdala grande, uma amígdala nesse estágio 4, por exemplo, quando relaxa a musculatura durante o sono, ela tem mais chance de fechar aqui no fundo da garganta, né? Então, isso pode dificultar essa passagem do ar e causar uma apneia, como é essa imagem que está mostrando, ou uma hipopneia, que é uma redução do fluxo, que também pode trazer consequências na saturação de oxigênio e as consequências cardiovasculares. Dani, posso levantar um assunto meio espinhoso aqui?
porque tem a ver com isso, né? Assim, porque, de novo, me corrija se eu estiver errado, né? Você tem uma fase de desenvolvimento crâniofacial que muitas vezes ele não acontece porque a adenoide e a amígdala, elas também crescem com o passar do desenvolvimento da criança, correto? Uhum. Né? E às vezes esses dois fatores não estão em sintonia. Então você tem um crescimento da adenoide e da amígdala um pouquinho mais rápido do que o crescimento crâniofacial. Uhum. Certo? E aí, só que essa classificação que você mostrou ali, eu achei ela muito pertinente, porque às vezes eu tenho alguns pacientes que eu peço uma avaliação do otorrino e alguns pais preferem tratar medicamentosamente, até com outros tipos de terapias. Alternativas. Né? Alternativas, isso, exatamente. Uhum. Né? A gente não tem comprovação científica de nenhum medicamento que reduza o tamanho de amígdalas e adenoides, né? Conforme a criança cresce, vai entrando para a idade adulta, há uma tendência de regressão desses tecidos, porque são tecidos de defesa, são tecidos linfóides, né? Então, eles aumentam muito durante as viroses da infância, mas existe uma predisposição genética, tem muitas famílias que têm essa tendência de ter essas hipertrofias mais acentuadas. Então, existe um gatilho, que geralmente é o quadro infeccioso, então a virose da infância, mas nem em todo mundo esse gatilho vai gerar esse aumento tão significativo desses tecidos, né? E eles tendem a regredir para a vida adulta. A questão é que até eles regredirem, eles fazem um dano, né? E esse dano é principalmente no crescimento esquelético da criança. Então, a gente vê que a criança que respira mal, ela desenvolve todos os ossos da face de uma maneira que ela vai tender a ser um adulto que respira mal também. Uhum. Se a gente pensar que o contato da língua com o céu da boca, ele é importante para ter a expansão da maxila, desse osso do céu da boca, a criança que fica o tempo inteiro com a boquinha aberta, ela não tem esse crescimento adequado, ela vai ter o céu da boca mais profundo. O céu da boca é o assoalho do nariz, então o septo que está crescendo tende a dobrar e fazer desvio de septo, né? Então, eu sou muito defensora da ideia de que a gente tem que estar atenta a uma boa respiração na infância, porque isso traz consequências que ficam para a vida adulta. Né? Perfeito. Que aula, hein? Não é? Bom, aqui tem, mostrando mais uma vez a anatomia. Esse índice, o IAH, é o principal parâmetro que é usado na polissonografia, no exame do sono, né? Ele é uma soma das apneias com as hipopneias, então das pausas completas na respiração e das reduções de fluxo por hora de sono ou hora de registro, né? Aqui Perfeito. São os mesmos desenhos. E a prevalência é enorme, né, gente? A prevalência da apneia obstrutiva do sono é de 1/3 da população. Então, se a gente for rastrear, é assustador, né? Se a gente for realmente... basicamente uma prevalência de uma hipertensão e diabetes, né? Que gira em torno de 30%, 20%, 30%. Então, se a gente conhece muitos hipertensos e diabéticos, a gente conhece poucos pacientes que têm apneia do sono, muito provavelmente porque o seu diagnóstico é mais difícil de ser feito. Sim, e também é um tabu ainda, né, cara? A verdade é essa, né? Assim, porque às vezes a gente até brinca, assim, se é casado e tal, você faz você roncou essa noite. Não, eu não ronco, eu não, né? Então é um tabu, ninguém gosta de falar que ronca, né? Então eu acho que isso também... E muita gente acha que é normal, né? Nunca é normal, o ronco nunca é normal. Verdade. Tem gente que, inclusive, acha que está roncando porque está dormindo profundamente, né? Que é até bom, né? Roncar é bom, né? Aqui falando sobre as doenças cardiovasculares, né? A frequência da apneia obstrutiva do sono nas doenças cardiovasculares. Então, nos hipertensos, 56%, uma hipertensão resistente. O que é a hipertensão resistente? É aquela que o paciente já está com 4 drogas. Aí isso é muito importante. Né? O paciente que já está tomando remédio, tomou 1, 2, 3, 4ª droga e não está controlando a pressão arterial, procura a apneia do sono, porque a gente pode corrigir a apneia do sono e melhorar essa hipertensão. Doença coronariana, que é entupimento das coronárias, que leva a angina ou infarto, né? E até mesmo quadros de angina refratária, que vão ser necessários fazer angioplastia, revascularização. A gente pode perceber aí como é frequente, como é prevalente a apneia do sono nas doenças cardiovasculares. O Bruno, volta ali, só para eu entender e também, acho que para quem está nos assistindo, né?
porque isso é um problema bem grave, né? Então, vamos dizer, de uma maneira geral, né? Quem tem hipertensão arterial, 56% desses pacientes têm apneia do sono. Sim, isso são estudos, né? Você vê ali que à direita ali tem alguns estudos, né? Aqui, hypertension, né? Então, foram estatísticas que foram tiradas. Talvez, assim, no mundo real a gente não consiga aferir isso muito bem, mas, por exemplo, numa hipertensão resistente, é bem provável que 64%, como foi esse estudo aí, mostrando que 64% dos pacientes que têm uma hipertensão resistente têm o apneia obstrutiva do sono. E você sabe se tem o inverso dos pacientes que têm a apneia, quantos são hipertensos? Você sabe se... Não sei te dizer, não sei te dar esse dado, né? Da apneia e as comorbidades que ela vai gerar, o percentual. Mas a gente sabe que dos pacientes que têm as comorbidades cardiovasculares, que a apneia é muito frequente. Entendi. Deve ser alto esse número. Deve ser alto. Mas isso já é muito alto. Por que é tão comum? Por que é tão comum? É E aí, na verdade, o Bruno me passou essa bola aí, né, Bruno? Mas, assim, durante a evolução humana, e eu vou pegar até um gancho, porque que hoje em dia a gente tem que extrair, a maioria dos pacientes tem que extrair os terceiros molares, né, os sisos, né? Porque durante a evolução, o ser humano foi diminuindo volume de face, né? Então, os primatas, eles tinham uma face muito prognata, com tamanho de mandíbula e maxila muito para frente, como a gente vê nessa ilustração. E conforme a gente foi cada vez mais se alimentando, tendo menos necessidade de caça e de mastigação, o tamanho da mandíbula e da maxila foi diminuindo, né? E é por isso que a gente tem que tirar muitos sisos, muitos terceiros molares, porque como eles são os últimos dentes a aparecerem, não tem espaço para eles, né? E isso diminuiu, como consequência, o volume das vias aéreas superiores, né? Então, você tem todos esses fatores que a gente falou anteriormente, que podem atuar em conjunto para obstruir as vias aéreas superiores, né? Então, eu acho que isso explica um pouco porque que praticamente 1/3 da população sofre com esse problema, né? Acho que pode passar, né, Dan? Aqui dá para a gente ver bastante, né, o tamanho, quer dizer, a diferença de tamanho de volume da cavidade oral e da nasofaringe dos pacientes, né, com a evolução ou involução, né? Bom, e aí a gente entra para um tópico que é importantíssimo, é como fazer o diagnóstico, então, dessa síndrome, né, Bruno? Eu vou começar aqui, a Daniele vai me complementando, né? Então, o diagnóstico classicamente é feito. É interessante que a gente começou, é relativamente novo a descoberta da síndrome da apneia do sono, né? Acho que os estudos começaram em 1976. Então, a gente, né, dentro da medicina, né, odontologia, a gente falar aí de 4 décadas para cá, né, é uma coisa ainda relativamente nova. E o diagnóstico clássico é feito através da polissonografia, né? Então, nós temos 4 tipos de polissonografia. A polissonografia tipo 1 é que talvez a que todos conheçam, aquela que é feita na clínica ou no hospital. O paciente dorme na clínica e ele muitas vezes reclama muito de dormir nessa clínica porque ele fica com vários parâmetros sendo avaliados. São 17 parâmetros. Ele tem um eletroencefalograma, ele tem uma cinta torácica, uma cinta abdominal, ele tem um sensor que é colocado aqui no nariz, um sensor que é colocado no dedo. Ele avalia também os sensores na perna para fazer o diagnóstico da síndrome da perna inquieta, né, que é quando o paciente tem muitos chutes, né, durante a noite principalmente, mas também durante o dia. Então, realmente é um exame bem completo. A gente consegue detectar vários distúrbios do sono, como a gente falou, perna inquieta, bruxismo, apneia do sono, hipopneia. A gente faz a avaliação do eletroencefalograma, que muitas vezes para o neurologista é importante. Mas, infelizmente,
a gente tem um custo elevado, é um exame de um custo mais elevado, menos acessível, né? Nós temos poucas clínicas que fazem a polissonografia, dependente de convênio, e é um exame muito mais caro, né? Bruno, aqui em Petrópolis a gente tem? Temos dois locais, né? que faz polissonografia já há bastante tempo, bons serviços, mas que certamente a demanda por diagnóstico é muito maior, né? E infelizmente, a saúde pública, eu acredito que na saúde pública a gente não tem em Petrópolis nenhum local que faça o diagnóstico, né? Então, se a gente fala que a maior parte da população não tem acesso a bons convênios, a gente fala que a maior parte da população não tem chance de fazer esse diagnóstico, porque esse aqui é um exame bastante caro. E tem um inconveniente, algumas vezes, de dormir fora do seu local, né? Ele vai dormir numa clínica e isso muitas vezes o paciente se recusa, né? Embora seja um exame importante, dado a importância da doença, como a gente vem falando aí nos últimos minutos. A polissonografia tipo 2... Posso te interromper um Claro. minutinho? Porque assim, tem muita gente que também tem dúvida em relação à polissonografia tipo 1, que ele me diz o seguinte: poxa, mas esse exame ele não é fidedigno porque eu com aquele monte de fio eu não durmo direito, então ele não vai relatar qual é a realidade do meu sono. Né? Isso aí realmente isso aí é um ponto interessante, depois os colegas me complementam aqui. Apesar de não ser totalmente fidedigno, no sentido de que ele vai talvez demorar mais a dormir, né? Talvez ele vá acordar mais vezes durante a noite, mas no tempo que ele está dormindo, né? No tempo que ele adormeceu, foram 4 horas de sono, por exemplo, 5 horas de sono, ele consegue detectar ali esses fenômenos de apneia e de hipopneia, né? Detectados por esse sensor nasal, consegue detectar também pelo oxímetro do dedo a oxigenação. Então, ele não vai reproduzir exatamente o sono dele, mas ele consegue extrair informações nesse tempo que o paciente está na clínica. Perfeito. Né? Qualquer um que olha a imagem desse coitado dali deitado, eu acho difícil imaginar que ele esteja dormindo, né? Mas assim, eu acho que, né, aquela coisa, né? O paciente vai demorar mais a dormir, mas em algum momento acaba dormindo, né? São poucos os pacientes que realmente... Principalmente aqueles que são extremamente ansiosos, né, que de repente não vão suportar ficar numa posição só. Ali, numa clínica, você pode ligar a televisão, você pode, eventualmente, até utilizar o remédio que você já utiliza, se o paciente utilizar na noite do exame. Né? É um exame bem completo, né? Mas, infelizmente, tem algumas limitações. A do tipo 2, a polissono tipo 2, é a mesma, basicamente a mesma da polissono tipo 1, só que é feita no domicílio, né? Feita por um técnico que vai na casa do paciente, levando toda essa parafernália aí de eletrodos que ficam na cabeça, no tórax. É basicamente igual, eu acho que tem poucos parâmetros a menos do que tem a do tipo 1, mas também é um exame caro, porque precisa de um técnico que vá na casa do paciente, que durma com o paciente, o técnico vai dormir na casa do paciente. E já as tipo 3 e tipo 4, a gente não enfrenta esse problema. A tipo 4, depois eu falo da tipo 1, a tipo 4 é um exame que é feito com um oxímetro, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. Lá na clínica a gente tem alguns, acho que no Aldir também tem, né? É um oxímetro que tem uma capacidade muito maior do que um oxímetro desse digital que a gente encontra na farmácia, né? Ele tem uma tecnologia muito maior, ele tem um actígrafo que detecta movimento e ele é muito mais específico. O paciente vai colocar isso no dedo, né? E vai colocar um esparadrapo aqui, né? Coloca um esparadrapo e ele é conectado com o celular. Existe um aplicativo do celular que ele coloca. Esse é o aplicativo do celular, vai gravar o ronco do paciente e vai receber todas as informações desse oxímetro que vai para o aparelho celular. Via Bluetooth, né? Via Bluetooth, não tem fio. Não tem fio. Então, o paciente basicamente vai ficar com isso aqui, pode virar para um lado, virar para o outro. Ele vai detectar movimento também, né? E detecta as dessaturações. Então, aqui ele não vai detectar a apneia ou hipopneia. Ele vai detectar a consequência da apneia e da hipopneia, que são as dessaturações. Quando o paciente começa a entrar num estado de apneia ou hipopneia, a oxigenação cai. E aí, quando cai abaixo de 3% e volta logo a seguir, depois de alguns segundos, isso é detectado como um índice de dessaturação.
Então, também tem os índices de saturações leves, moderados e graves, né? Até 5 é normal, de 5 a 15 é leve, de 15 a 30 é moderado e acima de 30 é grave. Então, você vai pegar a consequência da apneia e da hipopneia, que é a dessaturação. Se o paciente, por exemplo, tem uma doença pulmonar, onde a saturação dele já é baixa, né? Digamos 85%, 87%, não é considerado uma dessaturação. Esse paciente, ele pode fazer o exame. Então, ele dormiu com 87% de oxigenação. Daqui a pouco ele caiu para 83% e voltou para 87%. Ali ele diagnostica que aquilo é uma dessaturação. Então, é um exame bem mais simples hoje que a gente tem, né? De o custo mais acessível. E até por isso que hoje eu tenho até no consultório, ofereço aos pacientes, por conta de uma possibilidade de rastreio maior, embora a gente não consiga detectar todos os parâmetros que faz uma polissonografia tipo 1. Mas é um exame bastante interessante, principalmente se o paciente tem uma chance, uma probabilidade maior de ter apneia, aquele que ronca muito, obeso, aquele que tem a circunferência do pescoço alargada. Então, é mais um instrumento que hoje cardiologistas, dentistas utilizam no seu consultório, e também ele pode ajudar no tratamento, né? A grande vantagem é que a gente pode reproduzir esse exame também vários dias. Então, diferentemente da clínica, que você vai um dia para a clínica, eu posso fazer durante 2, 3, 4, 5, 7 dias no paciente direto. Se o Aldir está tratando desse paciente com um aparelho mandibular, ele pode ir avaliando, né, esse paciente né, com oxímetro. Né? Como verdade, é que você faz? É feito exatamente isso, né? Porque a gente faz a gente vai falar mais detalhadamente, mas basicamente você joga a mandíbula do paciente para frente, só que você tem que saber quanto que você vai avançar essa mandíbula. Então, normalmente eu avanço de 5 em 5 milímetros e faço esses testes para ver o resultado que está tendo. Né? Então, você faz um avanço inicial de 5 e faz a medição. Se ele ainda estiver apresentando problema, você avança mais um pouquinho. Né? Então, perfeito. Agora, a pergunta que eu ia te fazer é que as pessoas em casa podem estar se perguntando, né? Ele é tão confiável quanto o padrão ouro, que é a tipo 1? A tipo né? 1 que ele que é mais acha? sensível, né? Sim. Então, a sensibilidade é a capacidade de um exame detectar. Então, a tipo 1, como você vai ver outros parâmetros, ela tem uma sensibilidade maior. Mas uma vez que você tenha uma alteração nesse exame, né? Então, se ele pega que o paciente tem várias dessaturações, a confiabilidade daquele distúrbio obstrutivo é muito grande. Perfeito. Mas você não vai ter o diagnóstico do bruxismo, você não vai ter o diagnóstico da perna inquieta, você não vai ter o diagnóstico, por exemplo, da quantidade do sono REM que esse paciente tem. Né? Mas ele é um exame que é mais democrático, né? Então que visa mais acessível, e muitas vezes o paciente pode fazer um screening com esse exame e depois ir confirmar ou fazer uma avaliação mais aprofundada com a polissonografia tipo 1. Perfeito. Eu trouxe aqui também, a gente também tem a polissonografia tipo 3, rapidamente. Esses dias eu vi até uma postagem sua, Bruno. Né, você testando no dia que chegou essa polissonografia tipo 3, que é muito interessante, porque ela ainda é um pouco mais avançada que a tipo 4, em que ela tem um oxímetro de pulso, né? Você vai colocar o oxímetro no dedo, assim como a gente coloca aqui o do Biologix. Isso fica preso uma cinta torácica aqui no paciente. E também tem uma cânula que sai daqui, e essa cânula nasal. Ô Bruno, você estava só testando ou você ronca também? Não, tem já fiz exame. Eu tenho leve. Eu tenho leve. Você sabe que teve uma época que eu ficava tão cansado durante o dia que eu torcia para o meu exame dar positivo. Eu fiz 2 ou 3 polissonografias tipo 1 em clínica, torcendo para que desse positivo, porque, cansado, com sono durante o dia. Né? Aí eu ia botar um CPAP e na minha cabeça tudo isso se resolver, né? Mas é época de residente, é época que a gente está trabalhando muito, é época de... Né, então, acho que, na verdade, não era o distúrbio, mas eu queria até achar alguma coisa que eu pudesse tratar. Porque depois que a gente começa a fazer o tratamento, seja ele com o dentista, com o otorrino ou com a máscara, né, o paciente que se adapta bem, ele não quer outra vida. Né? Depois que se adapta bem, ele realmente muda de patamar. Então, aqui só complementando o tipo 3, aí depois do tipo 3 você vai ter essa cânula nasal, que fica aqui, né, junto com o oxímetro e junto com uma cinta torácica que vai avaliar o movimento do tórax. Então, dá mais parâmetros do que a tipo 4, mas também um exame, por sua vez, um pouco mais caro.
interessante, então, é dizer que a gente tem alguns métodos diagnósticos e a gente tem que ter a suspeição clínica e utilizar pelo menos um desses métodos para a gente poder fazer o diagnóstico. Perfeito. Para a gente finalizar, então, vamos para o tratamento, que eu acho que é a grande dúvida das pessoas, né? Como é que a gente trata essa condição, né? Então, vamos lá? A perda de peso ela é sempre benéfica, né? O paciente que emagrece, ele já tende a ter uma redução desse índice de apneia e hipopneia naturalmente. E a gente deve sempre incentivar o paciente que teve esse diagnóstico a perder peso, né? Principalmente se ele estiver acima do peso, né? Se ele tiver uma obesidade ou um sobrepeso. A atividade física também é importante para auxiliar nisso. Hoje em dia a gente tem a terapia miofuncional, que são exercícios com fonoaudióloga para tentar posicionar a língua da maneira correta, tentar abrir esse tubo de ar que passa lá no fundo da garganta. Dani, é bom salientar que é bom fazer esse tipo de terapia com uma fono que esteja acostumada a tratar esse distúrbio. Né? Hoje em dia a fonoaudiologia, né, como várias áreas, ela abrange diferentes subespecialidades, né? E a fonoaudióloga que faz esse tipo de terapia miofuncional, geralmente ela é especialista em motricidade orofaríngea, né? A gente tem outras que são especialistas em audição, outras que são especialistas em linguagem, né, na infância. Então, a gente precisa buscar uma especialista em motricidade orofacial. O fato de dormir de lado por si só já tende a reduzir o ronco e a apneia e tende a trazer um maior espaço na parte posterior da garganta. Inclusive, alguns artigos um pouco polêmicos diziam que a gente devia amarrar bolas de tênis, não sei se vocês já ouviram falar, nas costas dos pacientes para eles conseguirem ficar de lado, né? A cabeceira mais elevada também tende a ajudar na respiração. O tratamento, né, da obstrução nasal e aí identificar a correta causa dessa obstrução, se é uma rinite alérgica, se é uma alteração anatômica de um desvio de septo, uma hipertrofia de cornetos, e aí, dependendo da causa, a gente tem tratamentos clínicos ou cirúrgicos que são indicados, né? As cirurgias específicas para a apneia obstrutiva do sono, que são a uvulopalatofaringoplastia, esse nome grande, é uma plástica da garganta, é mudar ali, aumentar o espaço na garganta. A faringoplastia lateral, que é uma cirurgia que mexe mais nos músculos mesmo, né, na doença mais miofuncional da garganta. A amidalectomia, ela pode ter excelente resultado, uma cirurgia simples, né, por si só. Se você tem um paciente que tem uma hipertrofia de amígdala, e eu recentemente operei 2 pacientes de torno de 40 anos com apneia grave, obesidade, hipertensão, né, pacientes jovens, assim, de 40 anos, mas com um quadro clínico muito grave, muita sonolência, e que tinham amígdalas enormes, assim, tocando a úvula, né? Então, esses pacientes... É sucesso, assim, né? É isso que o Bruno falou, o mundo fica mais colorido, né? Depois de um tratamento desse, eles dormem melhor, eles vivem melhor, e então é uma cirurgia simples e que traz muito benefício. As cirurgias ortognáticas, que são cirurgias de avanço maxilomandibular, aí geralmente são com cirurgiões dentistas, né, que fazem. A placa de avanço mandibular, que é um tratamento clínico, né? Um tratamento que o paciente coloca uma placa durante a noite para dormir e ela vai avançando a mandíbula e com isso ganhando espaço na parte posterior da garganta. O CPAP, que é uma máscara de pressão positiva, que é essa que está exemplificada na imagem, né? Que é considerada atualmente o padrão ouro para tratamento da apneia. E a gente tem uma espécie de marca-passo do nervo da garganta, ou seja, um estimulador que vai dar vários choquezinhos e isso manter a musculatura mais contraída para ela não colabar. Esse último, ele ainda está em fase mais experimental, foram poucas cirurgias realizadas no Brasil, mas os outros tratamentos já são bem disponíveis. Eu quero agora que você projetou ali, né? Quero salientar que essa placa de avanço mandibular, ela é basicamente utilizada para quem tem uma síndrome leve, de grau Exato. leve, né? E é o que você falou, o padrão ouro é o CPAP, né? Mas quem tem uma apneia leve, você pode tratar com uma placa de avanço mandibular e também naqueles pacientes com uma apneia moderada ou grave que não se adaptam ao CPAP, né? A gente faz uma tentativa com essa placa de avanço. O que não é raro.
O que não é raro, exatamente. Né? E você está falando assim sobre isso, se esse cara vir, ele vai até me sacanear, né? Mas quando eu fiz a residência lá em São Paulo, eu dividi a casa com uns amigos, né? E tinha um cara que é meu irmão, um baiano, que ele roncava pra cacete, cara. E eu dividia quarto com esse cara, né? E aí a gente se afastou e muito tempo depois a gente voltou a se frequentar, né? E aí quando a gente ia para congresso eu dividia quarto com ele, né? E aí quando a gente foi dividir a primeira vez, cara, eu lembrei disso, falei, puta, eu não vou dormir, né? Porque o cara roncava pra cacete, falei, pô, como é que eu vou assistir a aula do congresso depois, cara? E aí quando ele foi dormir, ele abriu, ele tá usando CPAP. Cara, e foi assim uma noite de sono, pô, muito reparadora, né? Porque resolveu o problema dele e eu tenho certeza que a esposa dele também ficou muito feliz. É bom que você tocou nesse assunto. Muitas vezes salva casamento, né? Sim. Porque tem muitos casais que dormem em quartos separados por conta do ronco, né? Sim. E o CPAP ou algum tratamento que possa reduzir o ronco e a apneia, né, faz com que eles voltem a dormir, né? Sim. Que é o mais importante no casal. Sim. Mas eu acho interessante que vocês projetaram anteriormente, como é ampla a avaliação que tem que ser feita numa pessoa que tem apneia obstrutiva do sono. A gente já saiu do distúrbio do sono, que é um grande guarda-chuva, e já fez um diagnóstico específico, e dentro desse diagnóstico específico, uma série de abordagens multidisciplinares mesmo, porque é meio que um gatilho mental, né? Deu apneia do sono, vai pro CPAP. Deu apneia do sono, vai pro CPAP. E o CPAP sozinho resolve tudo isso? E muitas vezes a dificuldade na aceitação do CPAP está nos pacientes que têm obstrução significativa da via aérea, porque a pressão desse aparelho tem que ser muito maior para conseguir vencer esse espaço pequeno e eles não se adaptam. E para esses pacientes, às vezes, uma cirurgia pode trazer benefício, né? E muita gente pensa que se o índice está alto, só o CPAP vai resolver. E é o contrário. Às vezes a gente precisa associar tratamentos. Às vezes a cirurgia vai possibilitar uma adesão ao CPAP. Ela pode não zerar as apneias, mas transformar uma apneia grave numa apneia leve e o paciente conseguir usar um aparelho intraoral. Então, às vezes a gente precisa associar esses tratamentos também no mesmo paciente. Até porque eu recentemente, como médico neurologista, tinha um preconceito com o CPAP, porque boa parte dos pacientes que eu já recebi, eu já perguntei se o CPAP, não tentei, mas não deu certo, aquilo é horrível. Só que salientar, porque o CPAP também evoluiu com o passar dos anos, né? Antigamente era um trombolho e agora é uma maquininha muito pequenininha, não faz barulho. Assim, olhando, lógico que não é uma coisa muito boa de você usar, né? Mas assim, pela experiência que eu tive com esse meu colega de presenciar, assim, muito tranquilo de É interessante, usar. Porque realmente muitos pacientes não se adaptam, muitas vezes não tiveram uma boa assessoria também, né? Porque hoje existem diversos tipos de máscara, né? A máscara oral, nasal, existe você tirar foto do paciente de lado para saber qual é aquela máscara que mais vai se adaptar. O aparelho hoje, existe um aparelho chamado de uma marca que é a ResMed, é um aparelho que tem uma telemetria em que a empresa que vende o aparelho, ela consegue controlar a pressão do CPAP remotamente, recebe relatórios de como está sendo o sono do paciente e tem um autoajuste da pressão também. Então, a tecnologia avançando, as máscaras melhorando. Então, muitos dos pacientes que, de repente, estão assistindo nesse podcast, de repente, não se adaptam ou não se adaptaram, de repente, ter uma consultoria diferente com especialistas, aí tem fisioterapeutas especialistas nessa área, né, pode, muitas vezes, resolver essa questão, né, de uma má adaptação. Você falou uma coisa assim, muito importante, cara, porque eu já assim, até conversando com amigos, me disseram o seguinte, não me orientaram a comprar o CPAP, deram o endereço na loja virtual, o cara comprou, leu ali as instruções e começou a usar. E aí o cara não se adaptou. Não é tão simples, né? Porque não teve uma orientação adequada, né, em relação a isso. Então, e eu me preocupei, agora que eu estou tentando fazer mais diagnósticos no consultório, me preocupei também em me assessorar como fazer o tratamento, né? Então, hoje eu tenho parceiros que, enfim, são comprometidos com isso, né? E que são bem presentes para que a gente não faça o tratamento e depois delegue para o paciente procurar o tratamento. Mas sim a gente oferecer o tratamento de uma maneira que seja realmente para o paciente a maneira mais confortável, mais assertiva, né? Com pessoas que se comprometam realmente com esse resultado, né? Não só vender o equipamento ou alugar o equipamento, mas sim fazer com que haja adaptação mais adequada.
Perfeito. E acho que só para a gente encerrar, então, eu até passei lá no grupo hoje, né, que você estava falando sobre os diversos tipos de tratamento, né, e também tem, assim, uma última coisa que eu acho importante, é porque a gente não tem um médico específico, uma especialidade, embora tenha, né, assim, sobre distúrbios do sono, né, mas quem o paciente procura, né, assim, principalmente, né, e quem vai dar esse diagnóstico inicial, né, porque eu acho que aí tem que ser um esforço conjunto de todas as especialidades médicas, sabendo da importância dessa condição e principalmente das consequências nocivas, que possam diagnosticar o paciente e encaminhar para um tratamento, né? Por isso esse podcast. Né? Exatamente, por isso esse podcast. É uma área que vem crescendo, né? Inicialmente se falava muito em neuro, pneu, otorrino. Hoje em dia já está a cardiologia entrando como especialidade na medicina do sono. Os dentistas estão muito atuantes, os fisioterapeutas, as fonoaudiólogas. Então vem se expandindo esse leque. Até os endocrinologistas também, por conta da associação com a síndrome metabólica. Então realmente vem, cada vez que vai agregando mais conhecimento, vai expandindo para outras áreas, né? É importante, né, que a gente, das diversas especialidades, a gente tem essa interação, né? Eu costumo dizer que a gente não precisa saber tudo, mas a gente tem que saber o telefone de quem sabe, né? Então, eu acho que esse network, né, abordagem multidisciplinar para esse distúrbio, mas para vários outros distúrbios, eu acho que é super importante. A gente sabe, por exemplo, a importância do dentista na saúde cardiovascular, né, na placa no tártaro, né, da gengivite, o que pode gerar de doença coronariana, endocardite, outros distúrbios. E o contorrino a gente está sempre trocando bola. Então, assim, eu estou aqui muito à vontade, porque eu não convidei ninguém aqui, a gente não se convidou por amizade, e sim por uma afinidade profissional, né? Então, tem diversos pacientes que são tratados pela Daniela, de outras centenas pelo Carlos Bruno, e basta falar que a minha família trata com o Aldir. Então, a confiança é total, né? E por falar, o meu filho está com um sorriso bonito, sendo muito elogiado. O garoto filho já era bonito, né, cara? Mas agora puxou tá a mãe, lindão, né? Puxou a mãe, graças a Deus. Puxou a mãe. E aí o que você está falando e a recíproca é verdadeira, né? Porque a gente está diante do meu cardiologista, né? Tá certo. E, na verdade, é muito importante, né? Essa avaliação, né? Recente eu tive dois amigos que infartaram, amigos atletas, e muita gente acha que atleta não precisa, que não sofre esse tipo de problema, né? Então, sempre, com todos os pacientes, eu chamo a atenção da importância de fazer uma avaliação cardiológica bem feita, né? Ainda mais agora com essas notícias, infelizmente, tristes, né? De atletas aí falecendo, né? Sim, tivemos um jogador de futebol, né? Exatamente. Mas foi muito bom. Acho que gostei muito. Espero que o pessoal que está assistindo tenha gostado também. Sim. E vamos preparar para o próximo, né? É isso aí. Então, quero agradecer a presença de todos, né? Principalmente do Bruno, porque a ideia desse podcast surgiu até de uma interação da gente falando sobre o exame do tipo 4, né, Bruno? E aí, assim, a ideia inicial era fazer uma live no Instagram, e aí foi a ideia do Bruno, esse podcast. Eu falei com ele, pô, já tinha vontade de fazer um podcast há muito tempo, né? Então, eu espero que tenha sido muito proveitoso, principalmente para vocês dois. Agradecer a presença de vocês dois, né? E que venham próximos, né? Com certeza. Eu que gostaria de agradecer, foi ótimo. E é isso, cada especialidade dá a sua contribuição, né? E a gente sempre aprende muito com vocês. Então, obrigada. Eu agradeço a oportunidade de aprender aqui. Eu também queria agradecer muito e também parabenizar vocês pela iniciativa de fazer algo muito importante e baseado em evidência, uma coisa séria. O que a gente mais vê são os youtubers e as pessoas do Instagram que ficam vendendo mentiras com o intuito de ganhar dinheiro às custas do deletério da saúde das pessoas. Então, eu vim aqui porque são pessoas sérias e o que está sendo dito aqui é o de fato que tem hoje na medicina, né, na odontologia, de verdadeiro e baseado em ciência mesmo. Então, muito obrigado. Isso aí. Muito bom. Legal, pessoal. O Grupo Laboratório de Correias promove atendimento seguro e humanizado aos clientes. Nossa marca registrada é o comprometimento com a qualidade e a busca constante por excelência.
possuímos o maior parque tecnológico da região serrana, com equipamentos de última geração, oferecendo o que há de mais moderno no mercado. Nosso departamento de microbiologia possui técnicas modernas que auxiliam no diagnóstico clínico com agilidade e segurança. Estamos há mais de 25 anos entregando seus resultados de maneira eficiente em cada etapa. Está no DNA da nossa empresa cuidar da sua saúde, acompanhando cada detalhe com excelência e profissionalismo. Grupo Laboratório de Correias. Mais que um laboratório, um amigo da sua saúde.